Very good. Shuddha Bhagavan. So highest namaskars. And as we, with the person of the absolutely pure one within all of us, Então, almas puras, recebam nossas mais profundas reverências e as bênçãos desse que é o mais puro de todos, que está entre nós, que é other name being Shuddha Bhagavan, the pure one, Amapura. E ele é Shuddha Bhagavan, o Deus da alma pura. So we acknowledge the Amapuras within each one of us. E nós reconhecemos a alma pura que existe em cada de nós. And at the feet of the Gnani, we start the Satsang of May 12th, 2015. E aos pés do Gnani, nós começamos a nossa Satsang do dia 12 de maio de 2015. Yes, and we begin with the three mantras. So, nós começamos com Trimantra. So please feel free to everyone to join in the Eunice singing. Por favor, sintam todos livres para participarem desse Trimantra com a Eunice. Okay, so please start. Okay. Namo Vitragaya, Namo Arihantam, Namo Siddhanam, Namo Ayariya, Namo Vasayanam, Yes. Namo Loye Savasana, Eso Panchana Bukaro, Savasana, Mangalana Chakravezi, Padhamana Vai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragaya. Namo Arihantam. Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasana, Eso Panchana Mukaro, Mangalano Chakravezi, Padhamana Vai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragaya. Namo Arihantam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loye Savasana. Mangalana Padhamana Vai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. So Jai Sachidanand, this is Shuddha's sister, Pari Pratibha, Essa é a irmã do Shuddha, Kari Pratibha, and she has been held a part of this team where we translate all these books of Dada from Gujarati into English. e ela ajudou, ela é parte do time, ajudou a traduzir livros do Gujarati para o inglês. And today only we have the good news that we had that Who Am I book from Eunice opened up today. E Yeah. hoje nós tivemos uma outra notícia boa, que nós recebemos já um outro livro, Quem Sou Eu, que a Eunice já mandou traduzido para o português. Yeah, so and Pratibha also helps, translate Puja Deepak Bhai live from Gujarati into English in India and overseas, E a Pratibha, inclusive, traduziu de Pakbai na Índia e em outros países do exterior, do estrangeiro. Yeah, so I was late because I'm in Kansas, so we are 1 hour behind, and I was thinking I'm in Florida. time-wise. E eu estou atrasado, porque agora eu estou indo no Kansas, e lá ainda é 1 hora atrasado. Então ele achou que estava na Flórida, esqueceu que não estava na Flórida. So Jai Sachidanand, everyone. Jai Satchidananda para todos vocês. this is Elaine, this is Marlucy, this is Isa, of course you know Eunice. Jai Sachidanand. I'll let you do your Satsang. Thank you. Bye-bye, Pratibha. Bye, Eunice. See you soon. Bye. Soon. You Bye-bye. look like you, Shuddha. Big teeth, big eyes. Ela falou que ela se parece com o Shuddha. E ela falou, nós temos grandes olhos grandes. And big heart too. Big hug to you, Pato. Yeah, she left India. Oh, thank you. Jai Yeah, you'll get to meet all of them someday. All right. Okay, Shuddhatma Bhagavan. So we go straight now to our satsang, and we are. Nós vamos direto agora para a nossa satsanga. Eunice has given you some new material, but we have something left from the old one, and the heading is Silence is a powerful weapon. Silence is a powerful weapon. E o texto de hoje é o silêncio é uma arma poderosa. Now you have received some more new material, so we will see if we finish this. There's still some more, so we might not need it, but by the time it comes to next week, you will have much more. E na outra semana nós vamos ter mais material. But I think we have material for 3, 4, 5 weeks. Oh, good. So, all right. So silence is a powerful weapon. Silêncio é uma alma poderosa. So I will read the whole first paragraph until the questioner, and then you please read it in Portuguese. In the current... Então ele vai ler até o primeiro parágrafo, até antes de onde tem a pergunta, né, que é o questionador. You are going to read first, Shuddha. Yes, I'm going to read first. In the current times, there is nothing better than speaking as little as possible. The words that come out today hurt people as if they've been hit with a rock. This is the case for everyone. Therefore, it is better to say as little as possible. It is not worth saying or telling anyone anything. On the contrary, you make things worse by your words. If you tell someone not to be late for the train, he will end up being late, and if you do not say a word, he will be on time. Everything works fine if you remain silent. All your words are nothing but ego. Children will start to improve from the day you stop nagging them and nagging them.
the words you speak are not helpful, and that is why they get agitated or they become disturbed. Children do not accept your words, and why your words come back to you. You should carry out your duties of providing food and shelter for your children and fulfill all your obligations. Nothing else is worth doing or saying. Do you understand that you will not gain anything by telling them anything? The children are grown up now. Are they likely to fall down the stairs now? Why are you neglecting your own spiritual welfare? Your duty towards children is a relative duty. It is not worth interfering in it. Instead of bickering and nagging, it would be better if you just remain silent. You will ruin your mind and the mind of others by nagging and bickering and speaking unnecessarily. Okay, my dear, so I'll let you now go ahead and say it. Nos tempos atuais, não há nada melhor do que falar o mínimo possível. As palavras que saem hoje machucam as pessoas como se elas tivessem sido atingidas por uma pedra. Isso vale para todos. Por isso, é melhor falar o menos possível. Não vale a pena falar ou dizer a alguém qualquer coisa desnecessária. Pelo contrário, você só vai piorar as coisas com suas palavras. Se você disser a alguém para não se atrasar para o trem, ele vai acabar chegando tarde. E se você não disser uma palavra, ele vai chegar na hora. Tudo funciona bem se você permanecer em silêncio. Todas as suas palavras não são nada mais do que além do ego. As crianças vão começar a melhorar a partir do dia em que você parar de chateá-las. As palavras desnecessárias que você profere não são úteis e é por isso que irão rejeitá-las. As crianças não aceitam suas palavras e é por isso que suas palavras não vão recuperá-las. Você deve realizar seus deveres de fornecer alimento e abrigo para seus filhos e cumprir todas as suas obrigações. Nada mais vale a pena fazer ou dizer. Você entende que você não ganha nada por dizer-lhes alguma coisa? Os filhos são crescidos agora. Eles são suscetíveis de cair da escada agora? Por que você está negligenciando o seu próprio bem-estar espiritual? Seu dever para as crianças é um dever relativo. Não vale a pena interferir no mesmo. Em vez de brigas, seria melhor se você apenas permanecesse em silêncio. Você vai arruinar a sua mente e as mentes dos outros por brigas desnecessárias. So the Gnani begins, our Dada is whose vision extends much more than this life, is giving us the exact picture. Dada can see much more than just this life, you see. Então, as palavras do nosso Gnani é que ele, quando ele dizia, porque ele tinha um campo de visão muito ampliado. Ele via muito mais, ele via muito além dessa vida. Então, quando ele falava alguma coisa, ele falava baseado no acesso a essas informações que ele tinha, além dessa vida. There is this thing called the time cycle. You see, a time cycle. Então, existe o círculo do tempo. So if you imagine a circle, then you take 1/2 of the circle and you divide it into 6 parts. Se você pegar um círculo e aí você vai dividir ao meio e depois você vai dividindo e vai dividi-lo em 6 partes. So then we are now in the descending
part of the time cycle. The time. E agora nós estamos no tempo descendente desse tempo, desse círculo de tempo que nós estamos agora, nós estamos numa curva descendente. And in the descending part of the time cycle of the 6 divisions, we are now in the fifth division, you see? E nessa curva de tempo descendente desse círculo, nós estamos agora vivendo na quinta parte desse círculo que você dividiu em 6. Yes, and as we descend in the time cycle, the time is such that human beings come into more conflict with each other, more and more conflict, more and more violence. That is how it is. E estar nesse momento, desse círculo do tempo, nessa curva descendente, na quinta parte dentro desse círculo, significa que os seres humanos estão criando e vão ter mais e mais conflitos. So in this time cycle, the Gnani says that it is better to speak less. E nesse tempo circular, o Gnani disse que a melhor coisa que nós podemos fazer é falar o menos possível. A lot of energy is wasted through words, human words. A lot of energy is wasted. Muita energia é perdida, jogada fora através das palavras, da conversa, através de palavras. And the one who conserves his energy through silence, such a person, his words become more powerful and effective. Such words. E aquela pessoa que guarda a sua energia. Okay, I'm going to, don't worry, I'm going to mute all and then unmute. And then I will unmute. Okay, now let's see. Is the sound coming from you, Elaine? Eunice? Okay, so sorry. Now go ahead. Go ahead now. Can you hear me? Yes, Okay. Yes. All right, good. E nesse círculo de tempo, o Gnani recomenda que você conserve e guarde a sua energia, porque através das palavras nós perdemos muita energia. Então, ele sugere que você faça o possível para permanecer em silêncio. And the net effect, in other words, the general nature of words spoken in this period or this era of the time cycle is such that it tends to hurt other human beings rather than help them. You see, E, na realidade, a natureza das palavras que são ditas, que são faladas hoje, ela acaba afetando outros seres humanos, outros seres. Some people speak a few sentences and you get a headache the whole day. Your head hurts. Você chega com uma pessoa e ela fala algumas sentenças e ela fala tanto ali que você sente dor de cabeça e você acaba ficando com dor de cabeça todo dia, o dia todo. And you see, human beings, they think that if I tell that other person something or tell her something, maybe she will improve. And the Gnani says this is all wrong. There is. E aí, na realidade, a sua mente fica falando, ó, fala para aquela pessoa alguma coisa assim, fala isso dá essa outra mensagem para essa outra pessoa,
e diz mais aquilo para aquela outra pessoa, porque assim você vai ajudá-la a desenvolver, a crescer. Mas o Gnani diz que tudo isso são palavras, e tudo isso são palavras jogadas ao vento. In fact, he says, by saying something, it makes it worse. It spoils it. You have just lost a beautiful opportunity of improvement. E quando você vai falar essas coisas, muitas vezes, ao invés de ajudar, isso funciona como veneno. E que você vai tem muito mais poder e vai despertar muito mais o interesse da outra pessoa se você permanecer em silêncio. People in positions of authority, if they are owners of a shop, if they are senior, older, if they are parents, they keep on saying things to their... E pessoas que têm uma posição política, social, que são proprietários de shoppings, ou que são pais mais idosos, e familiares mais idosos, eles têm a tendência de falar mais e falar muito, falar o tempo todo. And this really is making those people even more rebellious. If they cannot say anything back, they hold it inside and they bind revenge. E na realidade, você não muda nada dentro da pessoa. Muitas vezes, ela escuta aquilo e ela guarda aquilo e talvez ela não fale nada na hora, mas depois ela guarda ali com ela um sentimento de vingança, de voltar aquilo para a pessoa, principalmente quando são palavras que magoam. Yes, and the Gnani Purush is telling us, he is saying that really the world, really, if you really think about it, the world is such that it can continue beautifully without our presence. In other words, if we don't, even if our input is not there, the world can run very beautifully. Então ele fala que se você não fizer esse input, que o mundo vai continuar funcionando de uma forma muito bonita. And it is to even believe very subtly inside, in a subtle manner, to believe that if I say something, the other person will improve, is nothing but madness. Então existe internamente nas pessoas um sentimento bem sutil que atua nela e que fica falando para ela, olha, se você falar alguma coisa, você vai fazer essa pessoa crescer, desenvolver, você vai ajudar. Mas isso não é nada mais do que uma ilusão. It is nothing but a very strong ego. People who speak a lot and say all kinds of things, they have heavier egos. They say their ego. Então, mas isso não quer dizer nada, e a pessoa que precisa falar muito, que fala muito, é uma pessoa que tem o ego muito inflado, então ela precisa falar aquilo para se sentir reconhecida, importante, valorizada. And here is a very beautiful sentence for a very beautiful answer from Gnani Purush Dadashri to all parents. Então aqui tem uma bonita resposta do Dadashri para todos os pais. All parents who want to improve their children. Todos os pais, eles querem ajudar a desenvolver os seus filhos. He says, if you want to improve your children, they will improve from the day you stop saying anything. Stop. Aí o Dadashri dizia, se você quer ajudar seu filho, sua filha a crescer, desenvolver, você vai conseguir isso no dia que você não falar nada, que você permanecer em silêncio. The human ego is such that it does not like to be corrected or told anything, you see. Porque o ego das pessoas é de tal forma que ele não gosta de ser corrigido em coisa alguma. On an average, a human being does not know how to speak softly and kindly.
And therefore, Na realidade, as pessoas não sabem como conversar gentilmente, educadamente, amorosamente com as pessoas. and what happens is that because the words that come out are associated with ego, it hurts the other person. You see, because of the ego of the person, because one believes, I am saying it, you better listen, that is the ego, it hurts. Por causa do ego da pessoa, e a pessoa está dizendo, olha, eu estou falando isso, presta atenção, presta atenção, você escuta o que eu estou falando. You see, if I say something to you, any one of you, if it is associated with a sense of ego in me, E se eu digo alguma coisa para vocês que está associado com o ego em mim, and then automatically your ego will also rise in front of it, you see. Imediatamente o seu ego vai perceber isso e ele vai crescer em frente a ele que também está falando através do ego. But if the words that are coming out through my medium are not associated with ego, Mas se as palavras estão vindo por meio de mim e não estão associadas com o ego, not associated with a sense that I am speaking, e não esteja associado com aquele senso de afirmar, eu estou falando, estou sendo ouvida, né? Aquela coisa, olha aí como eu sou importante. not associated with any ownership of the words that are coming out, Se não está associado com nenhuma apropriação egóica, then no matter how harsh they may be, they will not hurt you. They will not hurt you, you see. No matter how tough the words may be and loud it may be, those words will not hurt you. E não importa que talvez essas palavras não sejam amáveis, sejam até um pouco agressivas, um pouco duras, mas se ele não estiver falando através do ego, essas palavras não vão ferir você. You and I know of people, older people who are sometimes very, very open and they say things and but it doesn't hurt us because they are relatively egoless. Those words do not have ego in it, you see. E nós conhecemos algumas pessoas de mais idade que muitas vezes elas chegam e elas falam até algumas verdades, assim, tipo crua e nua, mas elas não falam através do ego. E aí elas falam, você concorda, fala, olha, é verdade, e você não se sente agredido com as palavras dela. And even soft words and sweet words, if they are associated with ego, they are hurtful. They hurt you, you see. Inclusive, palavras amáveis, gentis, amorosas, se elas estiverem associadas com o ego, elas vão ferir você, porque o seu ego vai perceber. And the Gnani says that, in general, if you examine, you will find that your words are really hurtful. You do not know how to speak softly and gently, and therefore the other person gets very agitated and disturbed, you see. Indian, are you speaking about Indian or No, in general. In general. Então, o Dada dizia que, em geral, se a pessoa, se ela fala através do ego, de alguma forma ela vai afetar você. Okay. My dear, just tilt your thing so we can see more of you. In other words, change the angle of your camera. You're fine, but we see, you see how much ceiling we see? Now much better. Okay. All right. Okay. Okay.
está pedindo para arrumar a câmera, que ele só estava vendo na metade. We like to see more of our Eunice. Nós queremos ver mais da Eunice. Okay. All right. So now, so there is a thing called reception of words. Words, when they come to you, Então, tem uma coisa chamada recepção de palavras. É quando a outra pessoa fala e essas palavras chegam para você, vêm para você. they are received beautifully. They are received beautifully. That is one example. Or if the words that are coming, they are thrown back. You see, they are rejected. So, what is going on? Sometimes you hear such beautiful words, you're just ready to... E muitas vezes tem uma pessoa falando de uma forma amorosa, bonita, e mesmo assim essas palavras chegam para você e de alguma forma isso te afeta, te agride, ou você não quer concordar com aquilo, então você rejeita essas palavras. And then there are other words that come to you, and they, even if you don't say anything, inside you're kicking it back just like soccer, you see, you're kicking it back. A primeira vez ele falou que as palavras vêm, e elas chegam para você e você recebe as palavras. E agora ele está falando que outras vezes a pessoa fala as palavras e aquela palavra chega para você como se fosse uma bola. Ela bate em você e ela já volta para a pessoa imediatamente. Yeah, and you see, so much human energy is wasted in this soccer of words. E aí você vê que muita energia é perdida nessa brincadeira de futebol. A pessoa fala, isso chega para você como se fosse uma bola e você já rejeita aquilo e manda para a pessoa ou para outra pessoa. Yeah, and the words of the Lord, the words of the living Lord, the words... As palavras do Senhor, as palavras do Senhor vivo. And the words of the enlightened ones. As palavras daquele que é totalmente iluminado. Are so beautiful that you want to keep on listening to them. São tão bonitas que você quer continuar ouvindo e continuar. Você não quer parar de ouvir. The words of the enlightened one heals the world. It heals the world. E as palavras dele são palavras que curam, elas curam. You see, this world of ours has suffered a lot, not by the physical slaps and for physical blows, but much more by words, you see, my words. E esse mundo nosso tem muito ferimento, as pessoas são muito machucadas. Muito mais através de palavras do que através de outros gestos de agressão. You know, many in human history, big wars have happened just because of a few words only, just few words. E na história do mundo, a gente sabe que grandes guerras começaram simplesmente por causa de 2, 3 palavras que alguém falou contra o outro. And then the Gnani comes back to the parents of older children. You see, last time we talked that by the time a child becomes 12 or 13, then he becomes your friend. You don't have to say anything more. See? Então, o que o Gnani fala é o seguinte, que vai chegar um tempo que com as suas crianças, com seus filhos, quando eles têm lá 10, 11, 12 anos, você não vai mudá-los com palavras. Você tem que tornar amigo deles. If you are a mother of a girl who is 12 or 13, or a father of a boy who is 12 or 13, after he or she becomes 12 or 13 years old, the whole relationship changes. He is more like your very special guest and your friend in your own home. This is how it should be. E se você é pai de uma menina de 10, 12 anos, o pai de um menino de 12, 13, 14 anos, você tem que considerá-los na sua casa como se eles fossem hóspedes muito especiais e tratá-los com muito cuidado, com muita apreciação
e ser o melhor amigo deles. You know, how do we talk to our friends? If there is a friend in our home, we are so nice to our friend. This is how we need to be with the 13, 14. E aí a gente pergunta, como que eu posso ser amigo com as pessoas da minha casa? É só você se lembrar que você é muito, muito, muito cuidadoso, amoroso e bondoso com as pessoas estranhas. Então, onde está a dificuldade de você se tornar o melhor amigo do seu filho e da sua filha? You see, now that boy or girl who is 12, 13 and older has achieved the age of understanding. He or she understands his mistakes. He understands what is right and what is wrong. E agora, sendo pais dessas crianças de 12, 13, 14 anos, você tem que saber que eles já entendem, já sabem distinguir, eles já entendem sobre os erros deles, sobre as coisas que eles precisam fazer direito, fazer corretamente. And because he understands, you know, the Gnani Purush says, you're not to point out the mistakes that he already knows. He already knows he has made a mistake. You don't need to say anything. Então, aí o Gnani diz, você, a partir dessa idade, não precisa ficar dizendo na cabeça deles que eles estão fazendo coisa errada, que eles estão errando, porque eles já sabem que estão errando. Se eles estiverem errando, eles já sabem disso. If you have to, you can point out those mistakes that he or she cannot see. You know, he can't see it. Then you have to point it out gently and with love. You see. E se você vê que está acontecendo erros que eles não estão percebendo, então você chama os seus filhos e conversa com eles gentil e amorosamente. You know, parents who are both working and trying to raise a family are under a lot of stress, and they really do not know what to do with their teenage children. E aí, aqueles pais que têm que sair para trabalhar e que, quando eles voltam para casa cansados, com muito estresse, eles, às vezes, não sabem o que realmente precisa fazer para corrigir a criança, os filhos deles. And the Gnani is giving a straight answer in saying, first, stop talking, stop. E o Gnani tem uma resposta direta. A primeira coisa que ele diz é, pare de falar. Stop wasting your energies telling the child every day. Pare de falar, perdendo a sua energia, repetindo a mesma coisa para essa criança todos os dias. And let love begin the way it should begin from inside, you see. E deixa o amor nascer, deixa o amor surgir nesse relacionamento. Dentro de vocês. He says your responsibility is to take care of this boy or girl until he is able to make his own living and, you know, goes. E ele fala, a sua responsabilidade é cuidar desse menino e dessa menina até o momento quando eles já conseguem tomar responsabilidade sobre eles. And then furthermore, apart from that, your energy should be conserved so that you can take care of yourself only. You see, your time is valuable. So you take. Então, perceba que você tem que também guardar a sua energia para você e perceber que o seu tempo também é muito valioso. When he says, why are you missing the religion of the soul? Every human being is meant to come into the religion of the soul. Então, quando ele pergunta por que você não está na religião da alma? And if you have wasted. Todo ser humano tem que estar nessa religião que cuida da alma. So you have to maximize your time. If you spend 20 to 25 years of your life just constantly worrying about your son or daughter, you have missed some very precious time. Você tem que maximizar o seu tempo. Se você perder 10, 15, 20 anos da sua vida pensando e se preocupando com seu filho, ou sua criança, você está perdendo tempo e energia de vida.
the Gnani is saying there are two types of religion. One is the relative religion, and then there is the religion of the soul, you see. And Ele fala que tem duas religiões. Uma é a religião relativa e a outra é a religião da alma. And he says that you take care of the relative religion without conflict with your... Aí ele fala, se você cuidar da religião, do eu relativo, sem conflito, and without bickering, arguments, tension or stress, you see. sem criar, através das brigas, das discussões, mais discussões e estresse. And at the same time, all that energies are diverted towards your own Amapura, the religion of the soul, you see, to the religion of the soul. Então, ao mesmo tempo, você vai estar também praticando a religião da alma pura. When you are upset with this one, and you are going like this, when you are upset with the daughter or the son, and you are going very angry and external, quando você está contrariado com seu filho, com a sua filha, e você começa a externalizar essa contrariedade, when you just do a 180-degree turn towards the Amapura, e se você fizer uma volta, virar, que seja no ângulo de 180 graus, rumo à alma pura, then the true silence within you will begin. You see, aí, nesse momento, o verdadeiro silêncio que mora em você, ele se manifesta, ele flui. You know, looking within, turning within is where there is silence, and where you look out and look externally, there is noise. You see, there is noise. Noise is external, and silence is as you face. E nessa situação, você vai poder perceber que você olha lá fora, ao mesmo tempo você vê que existe um mundo lá, um barulho lá fora, no mundo lá fora. Mas internamente está prevalecendo o seu silêncio. It is very difficult to tell all of these things to a very frustrated mother or a wife who is very stressed out. Isso é difícil para dizer isso, porque muitas vezes a mãe ou o pai está frustrado porque não conseguiu ver o filho para alguma coisa. Because they have no awareness of the beauty that lies within. They have no awareness of who they really are. And therefore, porque eles não têm consciência do que é bonito, do que é verdadeiro, consciência do que eles realmente são. So her only recourse is to go to the church and cry in front of the Lord, you see. Então, a saída que as pessoas encontram é correr para uma igreja e chorar lá nos pés do Senhor e fazer promessas e pedidos. Jai Sachidananda Eo Sinira. Jai Sachidananda. Shuddha Bhagwan. And so what happens is the Gnani is saying in essence that nothing is going to work for all your energies wasted in unnecessary, repeated bickering, nagging, hurting your own people in your own home. Nothing is going to work. Nothing. Então, o Gnani fala, não vai funcionar, nada vai funcionar se você continuar falando, repetindo as coisas e falando, e muitas vezes causando estresse ou machucando as pessoas dentro de casa com as suas palavras, falando e repetindo coisas. Isso não vai funcionar. And the Gnani is saying in essence that if you do not follow this vision, because this Gnani is not giving us instructions, he is giving us a vision. Então, o Gnani disse, se vocês seguirem essa visão, porque na realidade ele não está nos dando uma instrução, ele está nos dando uma visão.
And if you continue to bicker and nag and hurt through your words people who are around you and who live with you, then not only their mind will get spoiled, not only will their mind get spoiled, but also yours too will become crazy. Your mind will get spoiled E too. ele fala, se você continuar falando, estressando, machucando as pessoas e cobrando, brigando dentro de casa, não só eles não vão ficar bem, como você também vai entrar num estado de estresse e de desentendimento muito grande. The Gnani at the end of this paragraph is in essence asking us, do you see the bottom line? In other words, you see, people who are smart in their business, they will see plus minus all day, all the account, but ultimately they see the bottom line to see, was today profitable or was today loss? You see, they want to look at that. Então, você já viu aquelas pessoas, aqueles empresários que são eficientes, inteligentes e capazes? Eles começam de cima para baixo e eles vão fazendo a contabilidade deles para chegar no saldo no final do dia, para ver se foi um dia lucrativo ou se não foi um dia lucrativo. So the bottom line of all of this is that conflict and clashes, verbal clashes, it does not bring any profit. Então, e se você começar a olhar para isso, no topo disso tudo, a cobrança, a falar demais, e o conflito, o estresse que você provoca, isso não dá um resultado, não é lucrativo. No final do dia, quando você fizer a sua contabilidade, você vai ver que deu negativo e não tem nada positivo ali. Yeah, and so now we proceed, we read some more to see what the questioner is saying, and the questioner is saying, children do not understand their responsibilities. That must be the mother or the father complaining. They don't understand their responsibilities. Então, ele vai continuar agora, ele está na pergunta ali quando eu falo das crianças. And therefore they do not behave and do what is right. And Dadashri replies, the responsibility, you're talking about responsibility? The responsibility lies in the hand of vyavasthit, scientific, circumstantial evidences. Nobody else is responsible, you see. Então, a pergunta é, as crianças não compreendem as suas responsabilidades. E o Dadashri responde, a responsabilidade está nas mãos da Vyavasthit, que é das evidências científicas circunstanciais. Yeah, go ahead and finish that paragraph of Dada. Dada's response. As crianças estão conscientes das suas responsabilidades, mas como você não sabe como se comunicar com elas, você faz uma confusão de coisas. Suas recomendações serão corretas se as crianças segui-las. Se os pais falarem bobagem, o comportamento das crianças serão sem sentido também. And so then Dadashri, I will read what you have just read. The children are aware of their responsibilities. It's not that they are not aware of their responsibilities, but because you do not know how to communicate with them, you make a mess of it. You made a mess, total mess of things. You spoil it. Your recommendations are only correct if the children follow those recommendations. Okay. If parents talk nonsense, the children's behavior will be nonsense too and senseless too. Okay, the questioner now is saying that the children talk back rudely, they speak back. I say something, they also say something back. And the other, she says, yes, but how will you stop it? If you stop talking back to them, they will. And all the unnecessary, hurtful words will cease, will stop. Only then everyone will benefit. I'll let you read that much.
Então, o questionador fala, as crianças respondem rudemente. E aí Dadashri diz, sim, mas como você vai parar com isso? Se você parar de falar de volta para elas, elas não vão responder, elas não vão usar palavras ofensivas desnecessárias. Só assim todos serão beneficiados. And once a disagreement has happened with a person, the mind E quando essa concordância acontecer entre as pessoas, so I'm going to read the next paragraph. eu vou ler o próximo parágrafo. And Dadashri says, once a disagreement has happened with a person, once you disagree with a person, the mind is disturbed, and this creates a separation from him, with him. And the link of negativity inside the other person will start. Then, after the link of negativity, a lot of negativity about him, he will say, he's so and so, he's such and such. And then a negative opinion is formed. You must simply remain silent and try to have faith in the other person. Nothing improves by nagging and bickering. Improvement comes only through the words of a Gnani Purush. The parents have tremendous responsibilities towards their children. Can you not get by without telling them anything? You can, and that is why God has said to die to the negativities of this world, to live as if you are dead to anything that is negative. Whatever is ruined and destroyed cannot be improved. You do not have to cut off or abandon what is ruined. You should not try to improve what is already ruined, already spoiled. Leave that task to me, says the Gnani Purush. I can improve whatever has been spoiled, but you should not try to. This is you should simply follow my instructions. Only the one who has improved himself can improve others. How can you improve others when you yourself have not yet improved? Okay, I'll let you read this much, ma'am. Então vamos ler aqui. Uma vez que uma discordância acontece com uma outra pessoa, a mente ficará perturbada. E isso cria uma separação com ela, com a pessoa. E um link, um vínculo de negatividade com ela começa a partir daí. Em seguida, cria-se um nó de negatividade sobre essa pessoa. É assim que uma opinião negativa é formada. Você deve simplesmente permanecer em silêncio e tentar ter fé nela, na pessoa. Nada melhora através da irritação. Melhoria vem somente através das palavras de um Gnani. Os pais têm uma enorme responsabilidade para com seus filhos. Você não pode passar sem dizer-lhe alguma coisa? Você pode. E é por isso que Deus disse para morrermos para as negatividades do mundo e viver como se estivéssemos mortos para elas. O que quer que esteja em ruína, aqui não pode ser melhorado, viu? Depois vocês põem um não aí em vocês. Não pode ser melhorado. Você não tem que cortar e abandonar o que está arruinado. Você não deve tentar melhorar o que está arruinado. Deixa essa tarefa para mim. Eu posso melhorar o que está em ruínas, mas você não deve tentar. Você deve simplesmente seguir minhas instruções. Só quem tem melhorado a si mesmo pode melhorar os outros. Como você pode melhorar outros quando você mesmo ainda não se melhorou? We finished the last paragraph. Follow this specific instruction of mine with reference to this problem. If you want to improve your children, take a vow of silence for 6 months. Speak only when the children ask you something, but you should not tell them. But you should tell them you would appreciate them if they do not ask you anything. For any negative thoughts that arise towards your children,
immediately do pratikramans. Então, continuando a leitura, siga esta instrução específica como referência para este problema. Se você quiser melhorar seus filhos, faça um voto de silêncio por 6 meses. Fale somente quando as crianças te perguntarem alguma coisa, mas você deve dizer-lhes que iria apreciar muito se elas parassem de perguntar as coisas para você. Para todos os pensamentos negativos que surjam para com seus filhos, faça pratikramã imediatamente. Now this we begin what we just read. We begin to understand how conflict and disturbance that arises through speech, through words spoken. Até o que nós lemos até aqui, nós podemos agora saber e descobrimos como é que os conflitos surgem através das palavras, como é que ele nasce nesse plano sutil que está lá dentro, nesse plano egóico, nesse terreno. You see, when it begins with words, and then the mind gets disturbed, and even though you were friends and close to each other, because of the disturbance, there is a subtle inner separation. Então, nós vimos que começa com palavras, e aí a pessoa reage, o seu amigo, o seu familiar, ela reage, ela não gosta do que ouve, ela guarda aquilo, e ela começa a preparar uma forma de devolver aquilo que ela ouviu e que você falou para ela e que ela não gostou, não concordou. And he goes that way, and you will also go that way, and now... E desse ponto começa a separação. Um vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Now an impression or an opinion builds up that he's like this, and so the link of negativity begins, you see, negativity begins. E quando essa separação começa, aí começa a falar, ele gosta disso e eu não gosto. E a outra pessoa a mesma coisa. Ela falou isso e eu não concordo. Então aí começa aquele vínculo de negatividade entre as pessoas que surgiram através das palavras. And the Gnani gives, because this is what human beings do. As long as things are fine and they speak nice to each other, they all want to play with each other and be with each other. E aí o que o Gnani diz é o seguinte, muitas vezes as pessoas estão ali conversando e estão gentis umas com as outras, mas de repente uma fala uma coisa e a outra quer mostrar que também sabe mais ou não concorda, então começa aquele jogo entre as palavras, entre as pessoas que começa através dessas palavras. But the moment the slightest hurtful, egoistic words come out, these negative opinions begin, and these two friends or very close people slowly begin to move. E a partir do momento que essas situações surgem, essas duas pessoas que muitas vezes eram amigos próximos, amigos íntimos, companheiros, começam a se separar, primeiro sutilmente, através de rompendo esse vínculo de amizade que as unia. They may even stop interacting with each other, speaking with each other, avoiding each other, you see. E, de repente, eles vão evitar encontrar um com o outro, conversar um com o outro, estar juntos. And then the minds break like expensive china. Once they're broken, you cannot repair them, you see. E a mente, quando ela quebra, é como uma porcelana chinesa muito cara. Depois que esse vínculo quebra, ele não pode ser consertado. So before it becomes an opinion over another opinion, dense opinion, the Gnani gives us a very important instruction. Before it becomes bad, the Gnani gives us an instruction here, you see.
Então, e na medida que criamos uma opinião, aí outra opinião, vamos colocando outra opinião em cima daquela com relação a algum assunto, alguma pessoa, então isso vai criando uma crosta de opiniões, e aí o Gnani diz alguma coisa muito interessante sobre isso. He says that one of you need to shut up and don't say anything and begin to understand what is going on. Take the other person in your faith and your trust. Take that other person in your trust. Just because he spoke something doesn't mean that he is like that, you see. Então, e o Gnani fala para você ter uma consideração especial com essa pessoa, porque muitas vezes não é porque ela falou alguma coisa que você não concordou, que quer dizer que essa pessoa não tem ainda aqueles valores que você acreditava ela antes. But you see, the tendency is, oh, he's not improving. So inside, I want to say something to him. I want to say something to him to improve him. And Gnani says, don't you ever go there. Don't say anything. Don't say. E a tendência é dizer, você olhar e falar assim, nossa, ele não tá crescendo, ele não está desenvolvendo, ele não está me ouvindo. E então a tendência é você querer continuar repetindo uma coisa que não está tendo efeito, não está surtindo efeito. You see, especially with children who have become quote unquote spoiled, they become bad. Principalmente aquelas crianças que começam a ficar rebeldes. The parents don't know what to do, and this satsang that we are seeing actually happened with the parents in America and Gnani Purush Dadashri, you see. Indian parents in America, the children were not listening to them, you see. Então, e assim como na América, na Índia e em outros lugares, tem essas crianças que elas também elas são rebeldes e não ouvem o que está sendo dito para elas como conselho, como ajuda sendo oferecido. And the Gnani says that he would tell these parents, you cannot improve them through your speech. I'm telling you. Então, o Gnani diz, olha, diga para esses pais que eles não vão desenvolver, eles não vão ajudar através de ficar falando e falando na cabeça dessas crianças. That is the job of the Gnani. That is the job. To improve them is the job of the Gnani. You don't even try to improve them by saying anything. Porque isso é um trabalho que só o Gnani pode desempenhar. Só ele tem a palavra certa para tocar o lugar certo naquela pessoa, dando entendimento e fazendo com que a pessoa mude essa postura, mude a opinião. Então, ele fala, não adianta você querer consertar uma coisa que está arruinada. O que está arruinado não tem conserto. Você não vai conseguir. This is a very interesting instruction that the Gnani is giving to these parents whose teenage children are spoiled, are obnoxious, are confrontational and rebellious. The Gnani is giving them this advice and is saying that live as if you don't exist in the home, as if you're dead. Então, o Gnani diz, olha, para aqueles pais que estão com aqueles filhos revoltados, rebeldes, que estão confrontando, que estão querendo explorá-los, muda o comportamento, haja como se eles não estivessem lá, fique totalmente em silêncio e ignore essas provocações deles. He in essence is blaming the parents. He says, the reason your children are spoiled and being rebellious and doing all kinds of things is because you are a bad role model. You yourself are fighting with your wife and your husband
how do you expect these children to improve? You see? Então ele fala, se você vive discutindo, argumentando com sua mulher, com seu marido, na frente desses filhos, tendo problemas e com acusações, como é que vocês esperam que esses filhos não sejam rebeldes, não sejam revoltados e sejam amorosos? Como é que vocês esperam isso? So this is a very powerful sentence. Only the one who has improved himself can. Então, essa é uma sentença muito poderosa, porque ele fala, somente aquele que conseguiu desenvolver-se a si mesmo Can begin to help others. There is no. Pode começar a pensar em ajudar outros. And this word improving the self is a very loaded sentence. What do we mean by improving the self? E nesse mundo, dizer que você desenvolveu a si mesmo, melhorou a si mesmo, o que é que significa isso? O que é que isso quer dizer? Improving the self doesn't mean that you don't, you try to be a good parent in front of your children, but inside your bedroom you're fighting with your wife. Improving the self means you are day by day becoming free from kashais, anger, pride, deceit, and greed. E desenvolver a si mesmo não quer dizer que, tipo, você briga escondido com seu marido e aí você fica gentil e amorosa com seus filhos. Não, não é isso. A primeira coisa para você crescer e desenvolver é você ficar livre dos seus cachais, dos seus inimigos internos, que é a raiva, o orgulho, o engano e a ganância. And it is only when your kashais, anger, pride, deceit, and greed slowly decrease or go away that true love within you will be there. E quando se trata desses cachais, da raiva, do orgulho, do fingimento, engano, ganância, significa que na medida que você começa a perceber que eles estão num movimento decrescente, que só aí o puro amor pode manifestar. Porque com esses cachais ocupando o lugar, o espaço, o amor puro não vai poder se manifestar. And in this last paragraph he essentially says that supposing you have a teenage daughter and she's 17 or 18 and she doesn't come home until midnight or 1 o'clock in the morning, and you have wrong thoughts inside about her. Então ele está falando que muitas vezes você tem um filho adolescente e tarde da noite ela não chegou ainda, ou ele não chegou ainda, e aí você começa a pensar e você começa a ter pensamentos ruins a respeito desse jovem, pensamentos depreciativos. Instead of angrily scolding her when she comes comes back late in the night, and having a fight with her, E aí, quando ela chega, você está lá falando bravo, ou maltratando, ou sendo rude, tarde da noite, discutindo, e muitas vezes até agredindo com palavras. It will be better if you remain silent and not say anything and do a pratikraman for her for this bad thought that has come in you. E aí ele fala que é melhor que você fique em silêncio, não diga nada, e ainda faça pratikraman por essa pessoa, por esse filho, por essa filha, pelos pensamentos ruins que você teve contra ele, contra ela. Because the Gnani saw all over America that the parents were literally in a very bad shape with reference to how to raise the children here in the American society. These parents were from India, and they were saying that these children were really getting spoiled, not having the Indian cultural values. Então, o Gnani observou, quando Dadashri, quando ele ia para a América, ele começou a ver que a sociedade americana ela tinha uma outra forma de educar as crianças,
E os filhos dos indianos que estavam indo para lá estavam ficando afastados da cultura, das tradições, e estavam se afastando disso e seguindo por esse caminho de rebeldia, de indelicadeza com os pais. And even Niruma, when she came and would travel all over America, she would have private sessions with the teenage children and the young children, alone, with no parents around. E, inclusive, a Niruma, quando ela viajava por várias partes da América, então ela gostava de ter reuniões privativas com esses jovens para poder conversar com eles, orientá-los, inclusive longe dos pais, só um encontro só de jovens, só de adolescentes. She has close to 250 to 300 DVDs of Satsang. Então, ela finalizou 250 a 300 DVDs de satsangas, of which includes her answers to all of these parents about this generation gap, how to really kind of raise children with love without really hurting them even more and causing more problems, you see. E nesses DVDs, nesses vídeos, ela deixava orientação para os pais, como crescer, desenvolver os filhos, como educar os filhos, de tal forma que eles tivessem uma orientação de como proceder em situações de conflito, em situações difíceis. But what applies to young children as a parent also applies to other members and the relationships with other members within the family. E o que aplica para os jovens adolescentes na família, se aplica para todos os outros, para os demais familiares, mesmo aqueles que não são adolescentes. The fundamental principle is that anything that is said with ego automatically hurts the other person, you see. O princípio fundamental para isso é que qualquer coisa que você diga com o ego, isso vai provocar confrontação e vai agredir o outro de alguma forma. And anything that is said with love, meaning with less ego, because a person can only become egoless in the Gnani Vidhi. Otherwise, he has to use less ego, you see. Então, e nesse procedimento, ou a pessoa começa a se policiar e dizer e assumir, eu quero ter menos ego, ou ela vai para o Gnani Vidhi, faz uma sessão do Gnani Vidhi, que automaticamente o ego dela entra nesse processo decrescente, é automático, não depende. Basta ela estar presente nessa sessão, que o Gnani Vidhi tem essa finalidade, separando o ego da alma, e o ego começa a enfraquecer e a decrescer. Yeah, these are all, they say that mothers who were raised with a lot of criticisms when they were growing up, they become very critical and hurtful to their own daughters. You see, this carries on. If you were raised with criticism, you take it out on your children. You see, if you were raised with love, you give love to your children. E se você está desenvolvendo e ensinando seu filho a agir através do ego, através da competição, através da repetição, da agressão, eles vão aprender isso. E se você faz através do amor, com gentileza, com educação, vai ser assim que eles vão aprender. But it is, you see, in this Kali Yuga, in this era of the time cycle, the karma accounts are very strange. One child would be very nice, one daughter will be very nice and easy to take care of, and another one would be very difficult. E nesse tempo de mudança, esse Kali Yuga, que é um tempo de transmutação, transformação e muita mudança, então, muitas vezes uma criança é muito gentil, muito aquietada, muito concordata, e o outro filho é totalmente diferente, ao contrário. And the parents are providing the same kind of facility and help for both of them,
And that is when we realize that this is an effect from past life, you see, it's karma. E nesses casos, os pais estão tendo o mesmo procedimento, o mesmo comportamento, que está crescendo aquela pessoa, aquela criança gentil, cordata, e é o mesmo comportamento que ele tem com aquele outro filho que é rebelde, agressivo, desobediente. Então, nesse momento, os pais devem perceber que isso é um acerto de conta da vida passada. Esses filhos só estão ali para lembrá-los que eles têm karma da vida passada para saldar, para liquidar. So as we read all of these words of the Gnani, we really get into a larger vision of life. E na medida que a gente vê e entende essas palavras do Gnani, a gente entra num campo grande, num campo ampliado sobre a vida, de entendimento sobre a vida. We as Mahatmas have nothing but compassion for all of these parents and who are struggling to find some answers, and this book is full of hundreds of thousands of answers. You see, we read. E nós, como Mahatmas, temos que enviar nossa mais profunda compaixão para esses pais, porque eles estão lutando, eles não veem saída, porque eles não sabem que existe saída. And it really begins by understanding, where am I wrong? Where am I wrong? Not where my child is wrong. Where am I? E isso simplesmente começa quando você começa a ter um entendimento e a se perguntar: onde é que eu estou errando? Não é onde é que meu filho está errando nisso ou naquilo, é o contrário. Onde é que eu estou errando? Onde é que está o meu erro? Yeah. So we read further now. We read further, and the next heading is remain superficial in relationships. And I'll read. Hold on a second. Okay, thank you. Okay, this is now Dada is going into some real spiritual stuff. I mean, very deep, but fundamental. E agora Dada está indo num passo bem profundo. Yeah, so he says, you carry a baby for the 9 months, and when it is born, you have to help it walk and then take it out to places in the world. You should only do this when they are young, and after that, we should let go. Do the cows not do the same to their young ones? You need to guide and correct your child until the age of 5, and after that, you cannot correct him. After 5, you cannot correct him. And after that, after the age of 20, you see, it says once after the age of 20, his wife will correct him, so you don't have to worry about it. Okay, I'll let you read that much first.
Então, aqui ele vai para um passo mais aprofundado, de muito aprofundamento. Permaneça superficial nos relacionamentos. Você carrega um bebê por 9 meses. E quando ele nasce, você tem que ajudá-lo a ficar de pé. Em seguida, você tem que levá-lo para os lugares, levar com você para os lugares do mundo. Você só deve fazer isso quando eles são pequenos, são jovens. Depois você deve deixá-los ir. Será que as vacas não fazem o mesmo com seus filhotes também? Você precisa orientar e corrigir o seu filho até a idade de 5 anos. Depois você não deve corrigi-lo. E depois de 20 anos de idade, sua esposa estará lá para melhorá-lo. Você não tem que fazer isso. This is interesting. So, this is kind of interesting. Dada says you have to correct it and be very careful until he is age 5. After that, your role is very minimal. If the home environment is nice and there is love in the home, the child automatically learns by seeing the parents and being with the parents only. Então, o que o Dada diz é que você carrega por 9 meses e depois você tem que saber que você, até os 5 anos, você tem que passar muita instrução e orientar muito a criança. Depois disso, o amor, a harmonia que você vai ter na sua família, dentro de casa, é que vai ser a escola dessa criança. Ela vai aprender através dessa convivência num lar harmonioso, equilibrado e amoroso. You see, correcting the child means, scolding, saying, why, no, that's wrong, they're like that. After age 5, very rarely when they do something terrible, but otherwise, the love within the home with the mom and the dad will automatically teach the child. Então, ele diz que até os 5 anos você pode até chamar atenção, ficar bravo e falar, não faz isso, não pode, por que você fez isso, você tem que fazer assim. Mas depois dos 5 anos, aquela harmonia dentro de casa, aquele respeito entre as pessoas, é que vai ser a escola dessa criança. Você não vai precisar falar mais, nem chamar atenção, porque ela vai aprender automaticamente convivendo num lar. And you see, in India, in those days, the people used to get married by the time they're 19, 20, 21, they're married, you see, young age. E na Índia, naquela época, as mulheres costumavam casar entre 19, 20, 21 anos. And so then he says, then you don't have to worry about it. His wife will take care of it. His wife will scold him, and if he's not straight, his wife will beat him into shape. Então ele falava, não precisa se preocupar, porque se aí tiver que tomar providência, sua mulher é que vai ter que chegar e corrigi-lo, e se tiver que ter que dar uns tapas nele, ela pode dar. Look at the Gnani's vision. All your responsibilities is until age 5. Lot of responsibility. Toda a responsabilidade até os 5 anos. And afterwards, only rarely you have to really say something, but otherwise you don't have to say anything to your... E depois disso, raramente você vai ter que falar alguma coisa, e o melhor é que você não diga nada. And so we read further, second paragraph, you have to be superficial in your relationship with your son or your daughter. In reality, in fact, no one is your own. The child is yours on the basis that this body is yours. If this body is mine, then this daughter is mine. Will any of these children come with you when you are being cremated or burnt or buried? Those who become very attached to their children by calling them my son, will suffer a lot. Your feelings of mineness will be of no help to you. The children are yours from the relative viewpoint, from the worldly relative viewpoint.
viewpoint. If the child gets a burn, it gets burned, you are to get them all the medical attention and treatment. But do you have to cry in the process? Do you cry just because there's a little burn on it, on the hand or something? Just getting treated. Get the best treatment. Então, ele fala aqui o seguinte: você tem que ser superficial em seu relacionamento com seu filho. Na realidade, você não possui ninguém. A criança é sua na mesma base de que esse corpo é seu. Será que qualquer um dos seus filhos irão lá para ser cremado também com você, quando você estiver sendo cremado? Aqueles que se tornam muito apegados a seus filhos, chamando-os de meus, vão sofrer muito. Seus sentimentos de meu, minha, não serão de nenhuma ajuda para você. As crianças são suas a partir da visão em relação ao mundo terreno. Se a criança recebe uma queimadura, você deve cuidar dela com toda a atenção médica e tratamento. Mas você tem que chorar no processo porque ela queimou um pedacinho da mão? Now we read the next paragraph. Is a woman likely to lactate for her stepchild? In other words, is a woman likely to have her milk in her breasts if the child is not her own, it's a stepchild? No. So keep the same relationship with your own children as if they are stepchildren. This current time cycle is that of Kali Yuga, age of quarrel and destruction and a lot of pain. All relationships are relative. Keep relative as relative. Do not consider it as real. If your relationship with your son was real, then you could tell him to leave your home until he improves. You could tell him to leave your home until he improves. But these relationships are all relative, and so you must adjust everywhere. You have not come here in this world to improve anyone else. You are here to free yourself from this bondage of karma. Instead of trying to improve others, just maintain your positive inner intent. Only a Gnani Purush who is flawless can improve others. So take your children to him. Why do the children get spoiled? They become spoiled because of your interference. Interference and meddling is the cause that ruins everything in this world. Even this dog will bite you if you aggravate it. What happens when you aggravate other human beings? They too will bite. Okay, so that you read Aí this. ele pergunta: é uma mulher susceptível de produzir leite materno para amamentar o enteado dela? Não. Do mesmo modo, mantenha a mesma relação com seus próprios filhos. Este ciclo de tempo atual é de Kali Yuga, era de desavenças e destruição. Todos os relacionamentos são relativos. Mantenha o relativo como relativo. Não o considere como real, e sim como relativo. Se o seu relacionamento com seu filho fosse real, então você poderia dizer-lhe para deixar a sua casa até que ele melhorasse. Mas esses relacionamentos são tão relativos e por isso você deve ajustar-se em todos os lugares. Você não veio aqui neste mundo para melhorar ninguém. Você está aqui para libertar-se da escravidão do karma. Em vez de tentar melhorar os outros, apenas mantenha sua intenção interior positiva. Apenas um Gnani Purush, que é impecável, sem falta, pode melhorar os outros de modo a ter seus filhos com ele. Por que eles ficam estragados? Eles tornam-se estragados
por causa da sua intromissão, da sua interferência e ingerência. Isto é a causa que arruína tudo no mundo. Quer dizer, intromissões, interferências e ingerências é a causa das ruínas do mundo. Mesmo esse cachorro vai morder você se você começar a gravá-lo, provocá-lo. O que acontece quando você provoca outros seres humanos? Eles também vão morder você de alguma forma. Okay, and we read the last one now. There is endless scriptural knowledge in every word I speak, says Dadashri. If a person understands these words and acts accordingly, he will achieve salvation. This science is such that you will have to take only one more birth before achieving final liberation or nirvana. You will bypass hundreds of thousands of lives after lives. You will get rid of all your attachment and abhorrence, and you will become vitarag, means no attachment, no abhorrence. With this science, one becomes the fully enlightened self. Take maximum advantage of this science. Então, o Gnani diz o seguinte: há conhecimento bíblico sem fim em cada palavra que eu digo. Se uma pessoa entende as palavras e age em conformidade, não é atos, é age, ela vai alcançar a salvação. Esta ciência é tal que você terá que tomar apenas mais um nascimento antes de conseguir a libertação. Você iria passar por centenas de milhares de nascimentos se não fosse assim. Você vai se livrar de todo o seu apego e aversão e se tornará um vitarag, aquele sem apego e sem ódio. Com essa ciência, uma pessoa se torna completamente iluminada. Tire o máximo proveito dessa ciência. You know, in these last 3 paragraphs, our Gnani has gone into the essence of who we all are and in the essence of liberation. Então, nesses últimos 3 parágrafos, o Gnani, então ele fala para você perceber quem você é e como é que você alcança a libertação da alma. He's telling us all, he's giving us the dual view. He says, this is, by relative viewpoint, he is your daughter, he is your boyfriend, he is your father, not by real viewpoint. Então ele fala, olha, perceba que há 2 pontos de vista. Há o ponto de vista relativo, desse ponto de vista relativo, ele é seu filho, é seu namorado, ou seu pai, mas veja isso, porque ele é do ponto de vista relativo, e ele pertence a esse mundo relativo, veja isso como relativo. Even this body of ours is not mine, even this body is not mine, then how can the other person be mine? E se, inclusive, esse corpo não é meu, como pode a outra pessoa ser minha? Even this mind is not mine, how can I expect to have any control over the mind of the other person? E se esse corpo não é meu, como é que eu espero ter qualquer controle sobre o corpo, sobre a mente de outra pessoa? And even these words that are coming out are not mine. Inclusive essas palavras que vêm para fora não são minhas. Then how can I believe that the other person is the owner of those words that he is speaking? E como eu tenho que acreditar que essa outra pessoa, ela é o dono das palavras que ela está falando? So he, in essence, is saying, really be very careful, remain superficial in all relationships, remain. Então ele diz, seja muito cuidadoso e permaneça superficial
nos relacionamentos. If your daughter, sorry, Não são reais. if your daughter or your son comes and says, "Mom, I love you, I can't live without you," you know, you say, "Yes, I can't live without you," but inside, no, what this is all about, you see, E remain. se seu filho, sua filha vem e fala, mãe, eu amo você, eu não consigo viver sem você, você até pode falar, eu também não consigo viver com você, mas internamente mantenha, saiba que vocês são separados, que tem essa separação. Yes, you see, you do your duties, you do everything that you need to do, but there is, through this vision, you begin to get detached from even your very close relationship. Cumpra as suas obrigações, faça o que você tem que fazer, mas internamente saiba que você está passando por um processo de desapego, esse desapego. You know, when a person gets engaged to a young man or a young woman, he says, "Oh, I'm engaged, I'm engaged." And then the person gets married and says, I'm married, I'm married. But this... Então a pessoa fica noiva do rapaz ou de uma mulher, fala assim, eu tô noivo, eu tô noivo. Depois eles casam, falam assim, eu sou casado, eu tô casado. But this engagement and this marriage is a relative relationship, and all relative relationships come to an end, you see, they come... Então esse noivado, esse casamento, é um relacionamento relativo. And so because it is relative, your role is to adjust to it rather than to try to change it your way, because you cannot change it. Então, porque isso é relativo, você tem que entendê-lo como relativo, porque você não pode mudar isso. So, and again, he keeps on saying that these relative relationships get spoiled because you are inciting it, you are poking it, you are stirring it up, you are not leaving it as it is, you are interfering, you see, you're interfering. Então ele fala que isso, você não entende que isso é relativo, porque você não tem esse entendimento, então você está interferindo nesses relacionamentos, justamente porque e essa interferência não traz nada, não ganha nada, mas essas interferências só acontecem porque você não tem o entendimento de que isso é tudo relativo, é tudo relacionado ao relativo, não é real. Okay, so we have a question from Elaine. This kind of... Pergunta da Elaine. Elaine has written that this kind of an attachment can be understood as coldly by our relatives, and so I'm going to unmute Elaine so she can say it in Elaine in Portuguese, please. Este tipo de desapego pode ser entendido como frieza dos nossos sentimentos. Okay, so the question is from her is that if we are detached like this from inside, if we are detached from this like inside, we might appear cold and not as affectionate and not as loving in the eyes of the world. Is it true? Então, ela fala, se a gente, então, fica livre do desapego, entende essa separação, nós não vamos parecer pessoas frias diante dos olhos do mundo. You will get a better answer after the Gnani Vidhi, my dear Elaine. Você vai ter uma resposta melhor, minha querida Elaine, depois que você recebeu o Gnani Vidhi, aí você tem uma resposta experiencial. But right now, yes, it may seem, oh, if I don't react and I don't show my affection,
then the other person will say, I'm cold, I don't show any love, etc., etc. See? Por agora, no ponto de vista de quem ainda não passou pelo Gnani, sim, porque aí ela vai falar, mas eu tô mantendo essa separação e a pessoa vai achar que eu estou desinteressada, que eu sou fria, indiferente. But really, if you understand it, this remaining superficial means to really play the role like you are in a drama. You see, you just play the role. Mas então, para ser superficial, você tem que saber que você está representando, que nesse campo do relativo, você está representando o papel de um roteiro, de um script que foi feito e criado na vida passada. Então, tenha consciência disso, que tudo que está acontecendo é parte do filme que já foi filmado. A very good actor or an actress in Varuja will act so beautifully that when you or I or all of us go to see the play, we might even cry. You see, we might even cry seeing that play or something. E muitas vezes, quando você vai assistir uma boa atriz, um bom ator, e quando você está lá assistindo a peça do teatro, eles representam tão bem que muitas vezes as pessoas até choram. Yes, pelo que elas estão vendo lá. But when the 2-hour or 3-hour play is over, she goes home and, she is aware of who she really is. She's not affected by all the crying and all the drama in the play, is she? Então, mas aquela pessoa que está lá representando, fica fazendo todo mundo na plateia se emocionar, chorar, ficar emotivo, ela vai, na hora que acaba a peça do teatro, ela vai para dentro do camarim, ela troca a roupa, tira aquela peruca, tira aquela roupa, e ela volta para casa. Ela não vai embora chorando e preocupada com o que aconteceu com aquele personagem, por que o personagem, né, como é que o personagem está fazendo para se consolar daquela perda que o personagem... Ela sabe que aquilo lá é uma peça de teatro, ela está paga para fazer aquela representação. So, you see, you perform your relative role in a perfect manner. The other person should not feel that something has happened to you. You have to play the drama in front of your boyfriend, you are the lover. In front of your father, you are the daughter. You see, in front então, of... lembre que você está representando um papel diante do seu pai, então você olha e saiba que você, na realidade, está representando o papel da filha, o papel da esposa, o papel da namorada, o papel da comerciante. Só que você tem essa consciência, eu sou alma pura e estou representando o papel. In the inside, you are the awareness that I am eternal and this is all changing, you see. E internamente, esteja consciente, eu sou eterna. E esses relacionamentos que eu estou experimentando aqui, são os relacionamentos que fazem parte do filme que já foi filmado na vida passada. Isso tudo é passageiro. Before the Gnani, there is only one vision, and this is the vision that also Elaine, I'm Elaine. Antes do Gnani só tem uma visão, eu sou Elaine, porque você não passou pelo processo da separação, você não tem como ter a outra visão. And this is my world only, and this is my man, this is my Isso é meu mundo, esse é o meu pai, esse é meu marido, meu homem, é meu companheiro, minha vida, meu carro, minha casa. E depois de você vai ter a outra visão, que é uma visão de sentir, uma visão manifestada dentro. Não ela vai ser implementada dentro da sua consciência, dentro de você. And after the Gnanvidhi, you will come home to who you really are, separate from Elaine, so you will know that this is
Elaine's relatives, not your relatives, you see. E depois do Gnani, você vai voltar para quem você realmente é. E aí você vai saber que a Elaine não é, a Elaine está aqui e tem uma pessoa representando aquele papel com a etiqueta de Elaine. And so just like that actress on the stage, then she knows inside that my name is Marsha, say, but I'm doing the play, and on the play my name may be Eunice, you see, but I'm playing the role of Eunice, but really when I come home, I'll be Marsha, and that play I have to perform in so beautifully that everybody will laugh or cry believing it is real, you see. E aí, depois do Gnani, você vai saber que você vai ainda saber que você está representando o papel da Márcia, da Elaine, qualquer outro, mas você também vai perceber que aquele papel da Elaine, que a Elaine está representando, é uma coisa relativa e passageira, que ela realmente é alma pura, essa alma pura, e vai entrar no comando e vai estar manifestada nela. It is very wonderful to be with you all in this satsang. And thank É muito maravilhoso estar com vocês nessa satsanga. It is, you see, this satsang is not our physical presence. The satsang is the eternal energy inside all of us that is rising. E essa satsanga não é só essa presença física, é a energia desse eterno que mora em nós. And so, thank you for being this here, and this satsang will continue. We are extremely Obrigada por estarem conosco aqui, e essa satsanga vai continuar na próxima terça-feira. We are deeply grateful for the presence of these precise words of our Gnani Purush in E different. nós somos profundamente agradecidos por essas palavras precisas e profundas do Gnani Purush. And so, please accept our highest namaskars, Eunice and Shuddha. Por aceite nossas mais profundas reverências, reverência da Eunice e do Shuddha. Satchidana Shuddha Bhagavan. Jai. Jai Jai. Satchidananda. Jai. Jai. Shuddha, I talk to you. Yes, afterwards? Yeah. Yeah. I will call you. I'll call you after this thing is stopped. Then I'll call you on FaceTime or something. Ok. All right, Shuddha Bhagavan. Huh? Tchau, garotas. Yeah. Tchau, obrigada. Beijo. Jai Satchidana. Jai Satchidananda. Satchidana. Jai Satchidana.